Fala galera, beleza? Hoje a gente começa com mais uma aula do Vestibulândia. Veremos hoje um resumo com o passo a passo completo na resolução de problemas envolvendo triângulos. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades, beleza? Então vamos lá, pessoal. Triângulo é um dos assuntos mais importantes de geometria plana e também é um dos mais extensos. Normalmente, os problemas de triângulo são os mais difíceis também. Dessa forma, quais os tipos de conhecimentos que a gente precisa para resolver problemas envolvendo triângulos? Então vamos lá. Pessoal, friso, essa aula é apenas um resumo. Se você não dominar um ou mais itens apresentados nessa aula, veja a aula específica sobre o assunto, tranquilo? Então vamos lá. Gente, o que é um triângulo? Triângulo é um polígono que é formado por três lados. Aqui nós temos um exemplo de triângulo. Outra coisa importante são as propriedades do triângulo. Um triângulo possui três vértices, que são esse e esse, as três pontinhas. Possui também três lados, esse e esse. Nós temos os três ângulos internos, que são esse aqui, ó, esse verdinho, esse verde, esse também. E nós temos três ângulos externos. Como é que a gente obtém os três ângulos externos? Simples, eu prolongo um lado, por exemplo, eu pego esse lado, prolongo ele, pego esse outro lado, prolongo, pego esse outro lado, prolongo ele. Perceba que agora eu consigo um ângulo que vai do prolongamento até o lado. Olha só, do prolongamento até o lado é aqui a mesma coisa, do prolongamento até o lado. Então esse aqui é o ângulo externo. Quais são as propriedades principais que nós temos no triângulo? Primeiro, a soma dos ângulos internos dá 180 graus em qualquer triângulo. Então se eu pegar esse cara verde, esse também, vai dar 180 graus. E se eu somar todos os ângulos externos, os amarelinhos, eu vou obter o que? 360 graus. Por último, uma propriedade muito importante que a galera esquece, que é qualquer ângulo externo é igual à soma de dois internos não adjacentes. Então, por exemplo, se eu quiser o valor deste ângulo amarelo, ele vale exatamente a soma dos dois internos não adjacentes. Ou seja, quais são os dois internos não adjacentes? São os dois internos que não encostam nele, que são esse aqui e esse aqui. Ou seja, este amarelo tem a mesma medida da soma deste cara com este cara. Os dois ângulos internos não adjacentes, beleza? E vamos lá, pessoal. Desigualdade triangular importantíssimo. Para que um triângulo exista, se nós temos os lados sendo A, B e C, tem que existir a seguinte relação. Qualquer lado que você escolha, por exemplo, lado C, tem que ser maior que a diferença dos outros dois e menor que a soma dos outros dois. Aqui a gente coloca a diferença em módulo para evitar valor negativo. Mas, se você pegar um lado, garantir que você faça a diferença do maior para o menor entre os outros dois, você não precisa colocar módulo. Então, por exemplo, se você tiver, vamos supor, 4 e 3, você não vai fazer 3 menos 4, você vai fazer 4 menos 3. Se você pegar na ordem do maior para o menor, você não precisa colocar módulo. Agora, claro, se a questão for genérica, se você não sabe o valor dos três lados, para garantir a existência do triângulo, aí sim você tem que usar módulo para evitar que essa expressão aqui dê um valor negativo, porque não existe medida negativa para o lado. Então, de novo, para que um triângulo exista, escolhido um lado qualquer, por exemplo, o lado C, ele tem que ser maior que a diferença dos outros dois e menor que a soma dos outros dois. Então, olha só, existe triângulo de medidas 2, 3 e 4 e de medidas 1, 7 e 8. Vamos ver. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o 2 de A, o 3 de B e o 4 de C. Então, olha como fica. Eu vou pegar 2 menos 3, menor que 4, menor que 2 mais 3, e vou verificar se isso realmente funciona. Obviamente, tem aquela coisa que eu falei. Ao invés de você fazer 2 menos 3, como é que você já conhece os números, você poderia fazer 3 menos 2 e evitar o módulo. Então, olha só, 2 menos 3 dá o quê? Dá menos 1. Módulo de menos 1 é 1. 4 copia
e 2 mais 3 é 5. Aí eu pergunto para vocês, 4 é maior que 1? Sim. 4 é menor que 5? Sim. Portanto, o triângulo de medidas 2, 3, 4 existe. E esse cara aqui, vamos ver. Nós vamos fazer o 1 é igual a, o 7 é o B e o 8 é o C. Então vamos lá, pessoal, mesma coisa. 1 menos 7 vai dar menos 6. Em módulo vai dar 6. 8 copia e 1 mais 7 dá 8. Agora eu pergunto, 8 é maior que 6? 8 é maior que 6. Mas 8 é menor que 8? Não. 8 é igual a 8. Consequentemente, o triângulo de medidas 1, 7, 8 não existe. Olha que legal. E vamos continuar. Maior lado e maior ângulo. Em qualquer triângulo, ao maior lado se opõe o maior ângulo. E isso acontece, por exemplo, no triângulo retângulo. Na verdade, acontece em qualquer triângulo, tá, pessoal? Só que no triângulo retângulo, nós temos um caso notável. Olha só, aqui nós temos a hipotenusa e aqui nós temos o ângulo de 90 graus. Como a gente bem sabe, no triângulo retângulo, o maior ângulo é o ângulo de 90 graus. E ao maior ângulo se opõe o maior lado. Consequentemente, a hipotenusa, que é o maior lado, está sempre oposta ao ângulo de 90 graus, que é o maior ângulo. Então, ao maior lado se opõe o maior ângulo. Guarda isso. Continuando, pessoal, resumo, né? Eu estou falando coisas que supostamente você já deve conhecer. Vamos lá, pessoal. Existem duas classificações principais para os triângulos, que são com relação aos lados e com relação aos ângulos. Com relação aos lados, nós temos a seguinte classificação, 3 possíveis. O triângulo escaleno, que possui 3 lados de medidas diferentes. O isósceles, que possui 2 lados de medidas iguais. E o equilátero, que possui 3 lados de medidas iguais. Então, de novo, escaleno, 3 lados de medidas diferentes. Isósceles, 2 lados de medida igual. E o equilátero, 3 lados de medida igual. Uma outra coisa curiosa é que o escaleno também tem 3 ângulos diferentes. Se nós temos 3 lados diferentes, nós temos 3 ângulos diferentes. E a recíproca é verdadeira. Se os 3 ângulos têm medidas diferentes, os 3 lados também têm medidas diferentes, logo o triângulo é escaleno. No isósceles, pessoal, nós temos 2 lados de mesma medida e os ângulos da base também possuem a mesma medida. E no equilátero, todos os ângulos internos possuem mesma medida e essa medida é de 60 graus. Ou seja, esse ângulo vale 60, esse também. Todos os ângulos internos, friso, valem 60 graus. Continuando, pessoal, aqui nós temos aquilo que eu acabei de falar, né, que o escaleno, todos os lados diferentes e todos os ângulos internos diferentes. O isósceles, 2 lados de mesma medida e 2 ângulos congruentes. E o equilátero, todos os ângulos internos de mesma medida. Está aqui para vocês copiarem. Já falei disso, então vamos avançar. Classificação dos triângulos com relação aos ângulos. Gente, com relação aos ângulos, nós temos também 3 tipos de triângulos, que são o acutângulo, o obtusângulo e o retângulo. Então vamos lá. Acutângulo é quando todos os 3 ângulos medem menos de 90 graus. O obtusângulo é quando nós temos um ângulo maior que 90 graus. E o retângulo é quando nós temos um ângulo exatamente igual a 90 graus. Então, de novo, acutângulo, qualquer ângulo é menor que 90 graus. Obtusângulo, nós temos um ângulo que é maior que 90 graus. E, finalmente, o retângulo, um ângulo que é exatamente igual a 90 graus. Tudo bem? Continuando, pessoal, olha só agora. No triângulo ABC, esse triângulo ABC aqui, eu quero que vocês considerem C como sendo o comprimento do maior lado. Então, esse aqui é o maior lado. Olha que legal. Se C ao quadrado for igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, então esse triângulo é retângulo. Agora, se o C ao quadrado, presta atenção, o C sendo sempre o maior lado. Se C ao quadrado for maior que A ao quadrado mais B ao quadrado, então nesse caso esse triângulo vai ser obtusângulo. E finalmente, se o C ao quadrado
sendo o C o maior lado, se o C ao quadrado for menor do que A ao quadrado mais B ao quadrado, então o triângulo ABC é acutângulo. Então essa é uma relação muito importante que permite me dizer se o triângulo é retângulo, obtusângulo ou acutângulo. Basta que eu pegue o maior lado, elevado ao quadrado, e compare com os outros dois ao quadrado somados. Maravilha? Vamos lá então. Gente, vai sempre pausando o vídeo e dá uma copiada. Olha só, propriedades do triângulo equilátero. Gente, o triângulo equilátero, conforme eu já disse, ele possui 3 lados de mesma medida, ou seja, ele é equilátero, lados de mesma medida, 3 ângulos internos de mesma medida, ele é equiângulo, e nós temos que cada ângulo interno mede 60 graus no triângulo equilátero, friso. Então, esse carinha verde tem a mesma medida desse cara, que tem a mesma medida desse outro cara. E cada ângulo externo no triângulo equilátero, cada um desses amarelinhos, mede 120 graus. Guarda isso. Outra coisa importante são as fórmulas de altura e área no triângulo equilátero. A área a gente vai falar um pouquinho depois, mas como a gente já está falando de triângulo equilátero, a gente já vai mostrar tudo. Então, olha só, vamos supor que a medida do lado no triângulo equilátero seja A. Quanto vale a altura em função de A? A altura vale A raiz de 3 sobre 2. Então, vamos supor que esse lado tem a medida 3, então a altura vai ser 3 raiz de 3 sobre 2. Quanto vale a área do triângulo equilátero se o lado vale A? Se o lado vale A, a área vale A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então vamos supor que esse lado, por exemplo, tenha o valor 3. Então a área vai ser 3 ao quadrado, que é 9, raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Vamos continuar. Altura e ortocentro. Gente, o que é altura? A altura é o segmento que passa por um vértice e que é perpendicular ao lado oposto ou à reta que contém o lado oposto, que é chamada de reta suporte. Então aqui nós temos uma altura, outra altura, outra altura. Nasce no vértice e é perpendicular ou ao lado oposto ou à reta que contém o lado oposto. O encontro das 3 alturas dá origem a um ponto que é chamado de ortocentro. Ortocentro, encontro das alturas. Quais são as propriedades do ortocentro? Existem outras propriedades, triângulo órtico e tal, mas eu não vou entrar em detalhe nisso porque a gente está num resumo. Então, olha só, o ortocentro vai ser interno ao triângulo, se o triângulo é acutângulo, você já conhece o triângulo acutângulo, né? O ortocentro coincide com o vértice que contém o ângulo reto no triângulo retângulo, e no caso do triângulo obtusângulo, o ortocentro é externo. Guarda isso. E vamos lá. Mediana e baricentro. O que é mediana, pessoal? Mediana é um segmento que nasce no vértice e que passa pelo ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então, por exemplo, esse segmento aqui nasce no vértice A, morre no ponto médio do lado oposto, que é o BC. A mesma coisa acontece com esse segmento e esse também. Todos eles em verde são medianas. E quais são as propriedades das medianas? Pessoal, o encontro das 3 medianas dá origem a um ponto que é chamado de baricentro. Então, esse pontinho que é o encontro das 3 medianas é o baricentro. E o baricentro é o centro de gravidade do triângulo. Se você furar, fizer um furinho aqui e colocar um fiozinho, por exemplo, você vai ver que o triângulo fica perfeitamente equilibrado por esse ponto. Outra coisa importante é que o baricentro divide cada mediana na razão de 2 para 1. Então, por exemplo, está vendo esse segmento AF? O ponto G é o baricentro. Então, a medida que vai de A até G é o dobro da medida que vai de G até F. A medida que vai de C até G é o dobro da medida que vai de G até D. A medida que vai de B até G é o dobro da medida que vai de G até E. Olha que legal! Então está aqui para vocês essas relações. O baricentro divide cada mediana na razão de 2 para 1. Continuando, pessoal, bissetriz e incentro. Gente, o que é bissetriz? Bissetriz é o segmento que divide o ângulo de um vértice
em duas partes iguais e que vai até o lado oposto. Então, por exemplo, nós tínhamos aqui um ângulo roxinho de medida 2 gama. Se você divide este ângulo roxinho em dois de mesma medida, o que você está fazendo? Você está criando uma bissetriz. E a bissetriz vai até o lado oposto. Mesma coisa aqui, ó. Nós temos um segmento que divide o ângulo em dois de mesma medida, em dois ângulos congruentes. Consequentemente, nós temos uma bissetriz. E o encontro das três bissetrizes gera um ponto que é chamado de incentro. Qual que é a propriedade do incentro, pessoal? O incentro é o centro da circunferência inscrita, ou seja, a circunferência que tangencia internamente os três lados do meu triângulo. E vamos continuar. Mediatriz. O que é mediatriz? Mediatriz é o seguinte: se você traçar um segmento que é perpendicular ao lado e que passa pelo ponto médio desse lado, presta atenção, duas coisas. É perpendicular ao lado e também passa pelo ponto médio do lado. Consequentemente, esse segmento vai ser chamado de mediatriz. E um detalhe importante da mediatriz é que ela não necessariamente passa pelo vértice. E o encontro das três mediatrizes gera um ponto que é chamado de circuncentro. Qual que é a propriedade do circuncentro? É que o circuncentro é o centro da circunferência circunscrita. Circunferência, entre aspas, do lado de fora do triângulo, que no caso intercepta os três vértices. Tudo bem? Olha que 10. Continuando, pessoal, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, nós acabamos de aprender. Outros detalhes importantes é que no triângulo isósceles, os 4 pontos, o baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, no triângulo isósceles, são alinhados. E uma pergunta que a pessoa sempre faz, Nerk, qual que é o baricentro, qual que é o incentro? Não sei, eu sei que eles são alinhados no triângulo isósceles. Isso vai depender, obviamente, das medidas do meu triângulo isósceles. Já no triângulo equilátero, esses 4 pontos são coincidentes, eles caem todos num único ponto. Esse único ponto no triângulo equilátero é ao mesmo tempo baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Ainda no triângulo equilátero, uma mediana é ao mesmo tempo altura, mediatriz e bissetriz. Então, por exemplo, esse segmento aqui, que é uma altura, também é uma mediana, também é uma mediatriz, também é uma bissetriz. Ou seja, qualquer mediana, ou qualquer altura, ou qualquer mediatriz, ou qualquer bissetriz no triângulo equilátero é ao mesmo tempo altura, mediatriz, mediana e bissetriz, as 4 coisas. E continuando, no triângulo retângulo, a mediana que intercepta a hipotenusa. O que é mediana? É o segmento que nasce no vértice e que morre no ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então, isso aqui em verde é a mediana. Então, no triângulo retângulo, a mediana que intercepta a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo, tem metade da medida da hipotenusa. Então, se a hipotenusa tiver medida 10, a mediana em relação a essa hipotenusa tem metade, tem 5. Olha que legal. Continuando, pessoal, roteiro de solução para problemas envolvendo triângulos. Coloca 10.000 asteriscos nessa página. Muita gente me pergunta como é que eu faço para resolver problemas que envolvem triângulos. Nós temos aqui 2 grandes casos: os problemas que envolvem comprimentos e os problemas que envolvem áreas. Vamos começar com os problemas que envolvem comprimentos. Então, olha só, se eu quiser descobrir alguma medida relativa a um triângulo, eu vou ver se ele é um triângulo retângulo ou se ele é um triângulo qualquer. Triângulo retângulo possui um ângulo de 90 graus. Triângulo qualquer, ele não possui nenhuma característica notável. Então, olha só, se ele for retângulo, eu posso utilizar Pitágoras, trigonometria ou relações métricas, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Se ele for um triângulo qualquer, sem nenhuma propriedade específica, eu vou utilizar semelhança, congruência,
teorema da base média, lei dos senos, lei dos cossenos, teorema de Stewart, teorema das bissetrizes internas e construções auxiliares. Tudo isso eu vou falar daqui a pouquinho. E vamos lá. Agora, se eu tiver problemas envolvendo áreas, eu vou ver se o triângulo é equilátero ou se é um triângulo qualquer, sem nenhuma propriedade específica. Se ele for equilátero, eu sei que a área vale a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se ele for um triângulo qualquer, eu posso utilizar a fórmula clássica de área, que é base vezes altura sobre 2, o teorema de Heron, que a gente vai ver daqui a pouquinho, lado vezes o seno do ângulo entre os lados, que eu vou falar também daqui a pouco, o raio da circunferência inscrita, raio da circunferência circunscrita e, finalmente, razão de semelhança. Esse aqui, ó, é o roteiro para comprimento, esse é o roteiro para área. Então vamos lá, pessoal, vamos começar falando sobre as partes do triângulo retângulo. Aqui nós temos um triângulo retângulo porque ele tem um ângulo interno de 90 graus. Um triângulo que tem um ângulo interno medindo 90 graus é um triângulo retângulo. O triângulo retângulo possui 3 lados, como qualquer triângulo, mas que recebem nomes diferentes. Olha só, o maior lado, que é oposto sempre ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. Os outros 2 lados são chamados de cateto. Lá na terceira, quarta série, muitas vezes a pessoa aprende cateto menor, cateto maior, mas pra gente é indiferente. O importante é que esse cara é um cateto, esse também. Os 2 catetos formam juntos o ângulo de 90 graus. E a hipotenusa, friso, é sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Então, olha só, a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, sempre oposta a esse ângulo de 90 graus, friso, né? É importante saber disso. E o ângulo de 90 graus, conforme havia dito, sempre fica entre os catetos. Guarda isso. Dito isso, pessoal, nós temos as relações métricas e Pitágoras, que é uma fórmula bastante importante para você utilizar no triângulo retângulo. Olha só, essa aqui são as 4 relações que você precisa saber. Aqui nós temos um triângulo retângulo, triângulo ABC retângulo em A. Eu posso dividir esse triângulo retângulo em outros 2 triângulos retângulos, que é o triângulo ACD e o triângulo ABD. Feito isso, valem essas propriedades. C ao quadrado é igual a vezes N, BC é igual a H, B ao quadrado é igual a M, H ao quadrado é igual a M vezes N. Todas essas propriedades, para quem já viu a nossa aula, podem ser deduzidas a partir de semelhança. Então, se você já sabe aplicar semelhança, você não precisa decorar essas relações. Das relações 1 e 3, está aqui para vocês, surge a famosa relação A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é a relação mais importante, conhecida como Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. E uma pergunta que muita gente faz, né, que eu posso utilizar isso em qualquer triângulo? Não, essa relação só é válida se o triângulo for retângulo, tudo bem? Então, Teorema de Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, e aqui as demais relações métricas no triângulo retângulo. Pausa o vídeo, dá uma copiada. Dica, não adianta nada você memorizar só isso. Se você for memorizar, que eu acho desnecessário, mas enfim, se você resolver memorizar, memoriza também essa figurinha. Porque memorizar as letras sem a figura como referência não adianta nada. Tudo bem? E aí, pessoal, posso avançar? Avançando. Vamos lá, trigonometria no triângulo retângulo. Gente, nós temos aqui um triângulo retângulo de lados A, B e C. O A é a nossa hipotenusa, isso nunca muda, tá, pessoal? Ou melhor, a letra pode até mudar, mas o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus é sempre a hipotenusa. Então, uma vez que você localizou a hipotenusa, ela não muda, ela continua sendo a hipotenusa. Então, a partir disso, nós temos as seguintes razões trigonométricas, que são chamadas de seno, cosseno e tangente. Para isso, eu quero que vocês saibam que existem, além do ângulo de 90 graus, 2 outros ângulos internos. Um eu vou chamar de alfa, outro eu vou chamar de beta. Olha como funciona seno, cosseno e tangente para esses caras. No caso do ângulo alfa, nós temos o seguinte, nós temos a hipotenusa, friso. A hipotenusa nunca muda e não depende da posição do ângulo.
A hipotenusa sempre é oposta ao ângulo de 90 graus. Nós temos para o alfa 2 catetos, e agora sim isso vai mudar, dependendo da posição do ângulo, friso. Então para o alfa, nós temos o cateto adjacente. Adjacente quer dizer que encosta. E nós temos o cateto oposto, que é o cateto que não encosta. Então vamos lá, para o alfa, quem é o cateto adjacente? O cateto que encosta é o B. Quem é o cateto oposto? É o C. A hipotenusa nunca muda, é sempre oposta ao ângulo de 90 graus, é o A. Dito isso, olha só, seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Coca, né? COCA. O pessoal também decora dessa forma. Ou, se você preferir, a tangente também pode ser definida como seno sobre cosseno. Tanto faz, mas vocês têm que saber os dois. Então vamos lá. Seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa. Quem que é o cateto oposto ao alfa? É o C. Quem é a hipotenusa? É o A. Portanto, seno de alfa vale C sobre A. Quem é o cosseno de alfa? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? É o B. Quem é a hipotenusa? É o A. Portanto, cosseno de alfa, B sobre A. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto? É o C. Quem que é o cateto adjacente? É o B. Portanto, ficou C sobre B. Agora, presta atenção que a coisa vai mudar. Olha só, nós temos esse ângulo, que é o ângulo beta. E para o ângulo beta, quem é o cateto adjacente? Quem é o cateto que encosta no beta? É o C. Quem é o cateto oposto? Só tem dois catetos, né? Esse é um cateto, esse é outro cateto. Se esse aqui é o adjacente, o que encosta, o outro automaticamente é o oposto, que está do outro lado. E quem é a hipotenusa? Friso, a hipotenusa nunca muda. A hipotenusa é sempre o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Está cansado de saber disso, né? Então, olha só. Para o beta, cateto adjacente, cateto oposto e hipotenusa. Então, olha só. Seno de beta, cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É o B. Hipotenusa A, B sobre A. Cosseno de beta, cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é o C, e hipotenusa é o A, C sobre A. E a tangente de beta, cateto oposto sobre cateto adjacente, lembra assim, ó, Coca, né, de Coca-Cola. Cateto oposto, CO, CA, Coca. Então, tangente de beta é cateto oposto. Quem que é o cateto oposto? É o B, friso, cateto oposto ao beta. Quem que é o cateto adjacente? É o C. Portanto, ficou B sobre C. Tudo bem? Então, nós vimos seno, cosseno e tangente, tanto para o alfa como para o beta. Dá uma notada. E vamos lá, pessoal. Ângulos notáveis, vocês têm que decorar essa tabelinha. Ângulos de 0 até 90. 0, 30, 45, 60 e 90, você tem que ter de cabeça. O seno também. O seno desses caras, cosseno e a tangente. Então, olha só. Seno de 0 é 0, seno de 30 é meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, seno de 90 é 1. Dica para vocês, decorou o seno, o cosseno inverte, pessoal. Ou seja, copia de trás para frente. 1, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, meio, 0. E a tangente é o seno dividido pelo cosseno. 0 sobre 1, 0. Meio dividido por raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, esses caras são iguais, dá 1. Esse cara por esse dá raiz de 3, e 1 não dá para dividir por 0 porque é impossível dividir por 0 na matemática. Consequentemente, não existe tangente de 90 graus. Tá aqui para vocês, pausa o vídeo, dá uma copiada. E vamos lá, gente, congruência e semelhança. Gente, como essa aula é um resumo, e mais do que isso, um resumo sobre triângulos, eu não vou explicar detalhadamente os casos de congruência nem os casos de semelhança, mas não se preocupe, eu vou lançar um outro resumo em breve falando sobre os casos de congruência e os casos de semelhança. Então vamos lá. Mas, friso, já existe aula sobre isso no canal. Os casos de congruência são lado, 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 ângulo, lado,
ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, ângulo oposto. E os casos de semelhança são ângulo, ângulo, lado, 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 ângulo, lado. Só para recordar, se você ainda não sabe do que eu estou falando, dá uma olhada nas aulas de congruência e semelhança do canal. Teorema da base média. Gente, isso é extremamente importante. Olha só, eu quero que vocês imaginem um triângulo qualquer, sem nenhuma propriedade específica. Esse triângulo é o triângulo A, B e C. E eu vou encontrar aqui um ponto médio do lado AB e o ponto médio do lado AC. Então, o ponto médio do lado AB eu vou chamar de D. E o ponto médio do lado AC eu vou chamar de E. Então, olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou ligar D até E. Perceba que esse segmento foi feito ligando o ponto médio desse lado ao ponto médio desse outro lado aqui. Se isso acontece, olha que legal. Automaticamente, esse lado é paralelo a esse, ou seja, DE é paralelo a DC. Essas bases são paralelas. Mais do que isso, o triângulo ADE vai ser semelhante ao triângulo ABC. E se você quiser saber por qual critério, por exemplo, pelo critério ângulo-ângulo, né? Porque aqui nós temos um ângulo, outro ângulo. O que nós temos aqui também? Um ângulo, outro ângulo. Note que nós temos duas paralelas atravessadas por uma transversal. Consequentemente, esse ângulo e esse são correspondentes. Mesma coisa aqui, nós temos duas paralelas atravessadas por uma transversal. Esse ângulo e esse são correspondentes. Portanto, esse e esse têm mesma medida, esse e esse têm mesma medida. Critério AA garante que o triângulo ADE e o triângulo ABC sejam semelhantes, tudo bem? E claro, DE, esse segmento DE, tem metade da medida de BC. Fica de dica para vocês. Então tá aqui o teorema da base média. Lei dos senos, importantíssimo, gente. Considere um triângulo qualquer, triângulo ABC. E nesse triângulo ABC, eu quero que você considere também que nós temos uma circunferência circunscrita de raio de medida R. Considere aqui, em relação ao vértice A, o ângulo A, em relação ao vértice C, o ângulo C, e em relação ao vértice B, o ângulo B. Se tudo isso acontece, vale a seguinte relação: o lado sobre o seno do ângulo que lhe é oposto. Então, A sobre seno de A, B sobre seno de B, C sobre seno de C. A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C, que por sua vez é igual a 2 vezes a medida do raio. Guarda isso. Inclusive, pessoal, queria aqui abrir um parênteses. Muita gente guarda a lei dos senos só como sendo A, seno de A, B, seno de B, C, seno de C, e esquece do 2R. Isso é extremamente importante, não esqueça dessa parte. Continuando, pessoal, lei dos cossenos. Olha só, nós temos aqui 3 fórmulas, mas eu não acho necessário que você deva memorizar as 3 fórmulas. Eu vou te explicar qual que é a lógica. Nós temos aqui um lado, que é o lado A, e nós temos um ângulo que é oposto a esse lado A, que a gente chama de A também. Se isso acontece, vale a seguinte relação. A ao quadrado, esse lado ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, os outros dois lados ao quadrado, menos 2 vezes, repete o B e C, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo que é oposto a esse lado. Bem fácil, se você pensar dessa forma. Olha como para o B é a mesma coisa. Nós temos aqui o lado B, ângulo B. B ao quadrado, pega o lado ao quadrado, vai ser igual aos dois lados somados, né, ao quadrado, menos 2 vezes, repete os dois lados sem o quadrado, vezes o cosseno do ângulo que é oposto ao lado B. Então fica assim, ó, A ao quadrado, voltando ao A, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2BC cosseno de A. Não acho necessário decorar essas duas se você já entendeu a lógica. Beleza? Vamos continuar então. Definição de seviana. Né? O que é seviana? Seviana, pessoal, é um segmento qualquer no triângulo que nasce no vértice e morre em algum lugar do lado oposto ou na reta suporte do lado oposto. Reta suporte é a reta que contém
um lado. Então a reta suporte do lado oposto é a reta que passa pelo lado oposto. Se isso acontece, se nasce num lado, morre ou no lado oposto ou na reta suporte do lado oposto, esse segmento aqui vai ser chamado de seviana. E nós temos os seguintes exemplos de seviana. A altura, a mediana e a bissetriz são exemplos de sevianas. A mediatriz, ela não necessariamente passa pelo vértice, portanto, ela não é uma seviana, tudo bem? Continuando, pessoal, o teorema de Stewart. Agora que você já sabe o que é uma seviana, nós podemos calcular o comprimento de qualquer seviana a partir dos lados. Olha que legal. Então aqui nós temos um triângulo ABC, triângulo qualquer. Aqui nós temos uma seviana CD, de medida Z, e nós temos a seguinte relação: a ao quadrado y mais b ao quadrado x menos z ao quadrado c é igual a cxy. Não é a fórmula mais fácil do mundo, mas, friso, sabe aquele problema complicadérrimo que muitas vezes pode cair na sua prova? Muitas vezes esse problema pode ser resolvido em uma linha através da aplicação do teorema de Stewart. E nota, tá, pessoal? Existem várias formas de se apresentar o teorema de Stewart. Praticamente todo autor tem a sua forma preferida. A minha forma preferida é essa. Mas, se você olhar 30 livros diferentes, você vai ver 30 apresentações diferentes dessa mesma fórmula. Impressionante. Essa, para mim, é a representação mais fácil do teorema de Stewart. Tudo bem? E vamos lá, teorema das bissetrizes internas, muito fácil. Vamos supor que nós temos aqui em laranja uma bissetriz que divide esse ângulo vermelhinho em dois outros ângulos de medidas alfa, né? Se é uma bissetriz, obviamente, esse ângulo tem que ser de mesma medida desse outro ângulo. Se isso acontece, vale a seguinte relação: A sobre B é igual a C sobre D. E é muito fácil, né, pessoal? Eu quero que vocês notem que a bissetriz interna, ela vai, entre aspas, dividir o nosso triângulo em duas partes, não necessariamente iguais, claro. E aí é só seguir a ordem. Esse lado sobre esse é igual a esse lado sobre esse. A sobre B é igual a C sobre D. Bem facinho. E agora, pessoal, a gente vai falar sobre as construções auxiliares. NERC, o que é construção auxiliar? Gente, uma construção auxiliar é uma das partes mais complicadas da geometria. Precisa de muito treino, muita prática, não é algo que você vai conseguir aplicar do dia para a noite. Friso, né? Mas vamos lá, uma construção auxiliar vai ser o quê? Vai ser uma construção que não existe inicialmente na sua imagem. Por exemplo, uma construção que não existe nesse triângulo aqui, mas que, colocada no desenho, ela vai permitir, de maneira mais fácil ou com menos contas, uma resolução ou uma demonstração. Por exemplo, como é que eu faço para provar que a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus? É bem fácil. Nós temos aqui um ângulo alfa, beta e gama. Para fazer isso, pessoal, supondo que você já tenha, friso, um certo conhecimento de geometria, eu vou traçar uma paralela por esse vértice. Então, uma paralela ao lado, a esse lado aqui de baixo, passando por esse vértice que está aqui pintadinho de vermelho. Pergunto para vocês, essa construção existia originalmente? Não, o meu triângulo era assim. Essa reta amarela, quem inventou fui eu que decidi colocá-la no desenho. Agora, por que eu decidi colocá-la no desenho? Porque ela facilita a aplicação de certas propriedades que vão me permitir essa demonstração. Por exemplo, colocando essa reta paralela, eu percebo que este ângulo e este são alternos internos, consequentemente, têm a mesma medida. Mesma coisa acontece com este ângulo e esse. Também são alternos internos e também possuem a mesma medida. E aqui nós temos um ângulo raso. Um ângulo raso é um ângulo que possui 180 graus de medida. Então está provado para vocês que, de fato, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus. Porque alfa mais beta mais gama. Eu não sei quanto vale aqui, mas aqui fica muito fácil de observar que alfa mais beta mais gama formam juntos um ângulo raso que, portanto, tem medida 180 graus.
Em resumo, eu não quero que você fique preocupado com essa demonstração. O que eu quero que você realmente entenda é que a construção auxiliar é uma forma de você colocar um novo elemento no seu desenho que permita a dedução de uma nova propriedade ou de uma outra resolução. Tudo bem? Continuando, pessoal, áreas. Como é que você calcula a área de um triângulo? Essa eu acho que todo mundo sabe, né? Você faz a base vezes a altura, divide por 2. Então a área é base vezes a altura sobre 2. Mas existem outras fórmulas, que é o que a gente vê aqui, ó. Se o triângulo é retângulo, então eu quero que você perceba que um cateto em relação ao outro é a altura. Então eu posso fazer base, que é esse cateto, vezes a altura, que é o outro cateto, dividido por 2. Perceba que um cateto é base, o outro é a altura, portanto eu posso fazer de novo base vezes a altura sobre 2. Mesma fórmula, só que sob uma interpretação diferente. E vamos lá, essa é sensacional, você precisa saber. Olha que 10, pessoal. Nós temos aqui um triângulo e você não sabe a medida da base. Você quer calcular a área. O que você faz? Chora? Não. Aplica esta fórmula fantástica. Já vi várias vezes cair na FUVEST, várias vezes cair no ITA. Então, olha só. Você tem um triângulo friso, um triângulo qualquer. Você tem um lado, outro lado e um ângulo entre os lados. Friso, um lado, outro lado, e o ângulo precisa estar entre os lados. Se isso acontece, você faz lado, vezes o seno do ângulo entre os dois lados, dividido por 2. Olha que fantástico. Tem que saber essa formulinha. Continuando, pessoal, Teorema de Heron, famoso Teorema de Heron, também chamado de Teorema de Heron. Ele vai permitir que a gente calcule a área desde que a gente conheça a medida dos lados. Então, olha só, se eu tiver um triângulo qualquer de lados A, B e C, como é que eu faço para calcular a área? Para isso, pessoal, eu vou mostrar para vocês antes um conceito chamado de semiperímetro. Cuidado para não confundir com perímetro. Perímetro é a soma das medidas dos lados. O semiperímetro, que é representado por P, é a soma das medidas dos lados dividido por 2. O perímetro, pouca gente sabe, mas ele é representado por 2P. Semiperímetro é normalmente representado pela letra P. Então, olha só, semiperímetro, soma dos lados dividido por 2. Uma vez que você tenha calculado o semiperímetro, a área é dada pela seguinte expressão: raiz quadrada de P, P menos A, P menos B, P menos C. Super fácil de memorizar, né? E vamos continuar. Vamos lá, então. Circunferências inscrita e circunscrita. Se você tiver uma circunferência inscrita, né, ou seja, dentro do seu triângulo, você tem essa relação. A área é igual a semiperímetro vezes o raio, em que o semiperímetro é a soma dos 3 lados dividido por 2. Então vamos de novo. Você tem aqui um triângulo qualquer, você tem um círculo dentro desse triângulo tangenciando os 3 lados, ou seja, um círculo inscrito ao triângulo. Se isso acontece, a área vale semiperímetro vezes o raio. Semiperímetro é a soma dos 3 lados dividido por 2, multiplica pelo raio, você vai obter a área. Agora, se você tem o contrário, se você tem uma circunferência circunscrita, né, ou seja, do lado, entre aspas, de fora do triângulo, que passa pelos 3 vértices, o que você vai fazer? A área vale ABC, A vezes B vezes C, dividido por 4 vezes o raio da circunferência circunscrita. Então você faz A vezes B vezes C, divide por 4 vezes o raio, você vai obter a área. E outra coisa, tá, pessoal? Eu não vou falar sempre, mas é importante. Pausa o vídeo, copia, porque isso aqui é um resumão de ouro para vocês. Vamos lá, então. Razão de semelhança. Olha só. Se a razão entre comprimentos vale K, se você já conhece razão de semelhança, você tem que saber que na área, a razão de semelhança entre áreas é K ao quadrado.
Então, por exemplo, nós temos aqui dois triângulos que são semelhantes. Um triângulo de medidas 10, 6 e 8, outro de 5, 3 e 4. A razão entre comprimentos homólogos é 10 sobre 5 dá 2, 6 sobre 3 dá 2, 8 sobre 4 dá 2. Presta atenção, a razão entre comprimentos, que é o K, a razão de semelhança, vale 2. Agora, olha que legal a razão entre as áreas. Pergunto, como é que você calcula a área desse cara? Base, 8, vezes a altura, que é 6, divide por 2. 6 vezes 8, 48. Divide por 2, 24. E aqui, pessoal, base, que é 4, altura, que é 3, divide por 2. 4 vezes 3, 12. Divide por 2, dá 6. Portanto, ficou 24 dividido por 6, que vai dar 4. Para tudo, presta atenção. Quanto que deu a razão entre comprimentos? Deu 2. E a razão entre áreas? 4. Perceba que esse 4, na verdade, é a razão inicial ao quadrado. Então, olha que legal. Muitas vezes você tem que calcular a razão entre áreas e faltam várias informações referentes aos lados. Você sabe então que a razão entre áreas, se os triângulos são semelhantes, é a razão de semelhança original, que é entre comprimentos, só que ao quadrado. Então a razão entre áreas vale K ao quadrado. Ufa! Beleza, pessoal? Valeu então!